Mas obrigado aí pela oportunidade. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, numa clara demonstração de vingança às sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky e também numa clara resposta que ele deve ter ficado muito incomodado com a resposta, né, com a demonstração de afeto, de carinho, de confiança em Bolsonaro que foi dada ontem em todo o Brasil, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas. Então é muito triste o que o Brasil está vivendo hoje e eu espero, né, que o Supremo em algum momento consiga botar um freio nessa pessoa que está levando não apenas a corte para um grande desgaste, onde a opinião pública já olha para lá um Supremo com muito menos credibilidade do que até o próprio Congresso Nacional, porque uma pessoa que não tem limites, como Alexandre de Moraes, como o Zanin mesmo falou quando era advogado do Lula, não há outro, ou quando não há mais remédio suficiente aqui no Brasil, eficaz aqui no Brasil, para cessar as violações de direitos humanos, nós temos que buscar ajuda internacional, que é o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora. E antes de passar a próxima pergunta, vou responder a todas, né, com maior satisfação. Veja que absurdo como é que uma pessoa como Alexandre de Moraes não se declara suspeita para julgar um processo como esse, já que ele instaura de ofício um novo procedimento, sem ouvir Ministério Público, sem provocação de ninguém, né? Eu lembrava que na Faculdade de Direito o judiciário era um poder inerte, só agia quando fosse provocado, mas ele, com todos os superpoderes que ele foi adquirindo ao longo do tempo, e não houve uma autocontenção por parte do próprio Supremo aos seus arroubos autoritários, ele simplesmente não poderia ser o juiz de uma causa em que ele acusa o deputado exilado Eduardo Bolsonaro de buscar sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes, e ele está sentado, presidindo, conduzindo um processo como esse, uma clara, objetiva, óbvia, transparente, inquestionável ferimento à Lei 1079, que é a lei do impeachment, que diz no seu artigo 39, inciso 2º, que um juiz, quando não se declara suspeito no caso que ele deveria fazê-lo, ele está incorrendo no crime de responsabilidade. Então é lamentável o que está acontecendo no Brasil, é uma covardia o que ele faz com um ex-presidente da República que nunca se negou a cumprir suas decisões judiciais, compareceu ao longo de todas essas dezenas de processos que foram abertas contra ele, basicamente por Alexandre de Moraes. Ele jamais poderia estar julgando o presidente Bolsonaro, porque ele claramente é um inimigo público do presidente Bolsonaro. Eu vou passar a palavra para a nossa âncora, Débora Bergamasco, que também vai participar da nossa entrevista. Débora. Obrigada, Leandro. Obrigada, senador, por atender o nosso convite para essa entrevista, que eu acho que é muito importante nesse momento. A primeira entrevista exclusiva aqui em primeira mão que o senhor dá para a CNN Brasil, para o Arena CNN. Senador, o senhor é advogado, como o senhor falou, né? Lembra das aulas de direito, etc, etc. Independentemente de todas as críticas que o senhor, a defesa tem ao processo, onde ele corre na Suprema Corte, etc., e também a determinação das medidas cautelares, independentemente de considerá-las justas ou injustas, o fato é, quando o senhor publica aquele vídeo ontem, fica o entendimento de que o senhor descumpriu a medida cautelar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, tanto que a defesa se preocupou com isso e rapidamente o senhor tirou. Por que o senhor descumpriu a medida cautelar? Ô Débora, olha que maluquice
desse ser chamado Alexandre de Moraes. Como é que eu estou descumprindo a decisão cautelar dele se eu nem faço parte do processo? Eu não faço parte do processo, eu sou um parlamentar, eu sou um senador da República. Eu não porque sou, no caso seria perfil de terceiro, né? Subterfúgio, pois essas é, mas coisas. é por causa dessa aberração jurídica de ele estender os efeitos de um processo a terceiros, é que, por exemplo, ele trouxe os Estados Unidos para dentro aqui do Brasil, a partir do momento em que ele começa a perseguir terceiros, que são americanos, que são empresas americanas, em procedimentos completamente ilegais, sigilosos, em que ele intima as pessoas por e-mail, pede para que a Rede X cumpra as decisões dele, mas não diga por que está cumprindo, diga aí que a pessoa está infringindo as suas cláusulas internas, aí por isso que o perfil está sendo retirado do ar, ou porque uma postagem está sendo retirada do ar. É uma grande maluquice isso tudo, ele acabou com as prerrogativas parlamentares. Meu presidente Davi Alcolumbre, o que é que o senhor vai fazer com relação a isso? Porque eu sou um senador da República, eu quero a proteção da minha casa, para a qual eu fui eleito, assim como o senhor foi também, porque não é mais possível o senhor fazer como o Rodrigo Pacheco, de ficar numa espécie de acordo para blindar um ministro do Supremo, quando ele claramente descumpriu a lei de impeachment, e ele deve sofrer um processo de impeachment que já era para ter começado muito antes. O Brasil tem essa bagunça porque o Senado Federal não está fazendo a sua parte. Agora veja, Débora, se o presidente Bolsonaro desse uma entrevista para vocês aqui agora na CNN, pelo que eu entendi da decisão, ele só não pode falar sobre o processo dele. Então, combina-se com vocês, já é uma restrição da liberdade de imprensa. Vocês não podem perguntar sobre alguns assuntos porque o Alexandre de Moraes não quer. Então, ele deu uma entrevista para vocês, falou de tudo menos do processo que ele estava respondendo. Né? Vocês foram tratar aí da receita, né, de palha italiana com o presidente Bolsonaro. Aí alguma pessoa ou milhares de pessoas pegam recortes dessa entrevista e colocam nas redes sociais. Na cabeça louca de Alexandre de Moraes, ele estaria descumprindo também a sua decisão. Então é algo que não tem nenhum controle. E óbvio que quando eu postei isso nas minhas redes sociais, eu fiz esse raciocínio. Bom, eu não tenho medida cautelar nenhuma contra mim, não faço parte desse processo, eu sou um parlamentar, eu posso postar aquilo que eu quiser, eu não tenho restrição nenhuma. E já que o presidente Bolsonaro está apenas fazendo uma saudação para as pessoas que estão ali em Copacabana, não durou 15 segundos a fala dele, eu não vi problema nenhum. Assim como os advogados do Bolsonaro também não viram problema nenhum. Eles falaram assim, Flávio, eu também não vejo problema nenhum, mas vai saber o que sai da cabeça do Alexandre de Moraes. E assim, na verdade, ele toma uma decisão monocrática, de uma forma covarde, responsabilizando Bolsonaro por terceiros. E não fui só eu que publiquei esse vídeo. Esse vídeo ele é um vídeo público nas redes sociais. E aí ele, para cumprir, né, para satisfazer essa sua necessidade de mostrar quem é que fala mais alto, quem é que manda no país, ele está mostrando que ele está mandando mesmo, já que o Senado não está fazendo nada. Eu fico muito triste que tenhamos chegado a esse ponto, Débora, porque é uma decisão completamente sem pé nem cabeça, fazer uma espécie de antecipação do cumprimento da pena, promover uma censura prévia, como ele próprio já criticou em outro vídeo que está viralizado aí na internet, ele dando uma aula, porque é que não pode haver censura prévia, as pessoas podem publicar o que quiserem, depois podem ser responsabilizadas por isso, mas ele é o primeiro a descumprir esse preceito, essa garantia fundamental prevista na Constituição, que veda a censura por parte de quem quer que seja. Então ele inventa as medidas cautelares que não estão na lei, que são da cabeça dele, e todo mundo é obrigado a entubar. É isso que está acontecendo. Então, ou nós botamos um freio em Alexandre de Moraes, ou o Brasil vai para uma vala cada vez mais vexaminosa para todo o país, inclusive internacionalmente. A Larissa Rodrigues também participa da entrevista. Larissa, boa noite. Senador, boa noite. Última vez que nos falamos já tem um tempo e fico feliz que as coisas caminharam. Mas imagino que é um dia muito difícil para o senhor hoje, como para a sua família. E a gente tentando fazer uma separação, né? O senhor fez agora, respondendo a pergunta da Débora, uma resposta nessa questão jurídica. Vamos pensar nas questões políticas e questões familiares. O nosso âncora, Gustavo Uribe, traz informação que nem você, nem seus irmãos poderiam visitar o seu pai agora com essa prisão domiciliar.
domiciliar. O senhor tem também essa informação? Vão tentar fazer esse pedido junto ao Supremo? E, ao não poder sair de casa, o ex-presidente também vai ter mais dificuldades na questão de estar ali no PL e tentar pensar ali nas próximas eleições. Para vocês, o quanto isso também complica as articulações políticas do partido pensando em 2026? Olha, Larissa, né? Em primeiro lugar, que eu não li a decisão ainda, eu estou sabendo pela imprensa aí, eu não sei nem se procede isso ou não, que eu não posso, né, falar com ele, que eu não posso visitá-lo. Quer dizer, é mais uma decisão absurda, e que estende efeitos de um processo a terceiros que não tem absolutamente nada a ver com isso. E você vê o nível ali, né, de raiva que ele tem, o nível de perseguição que ele quer promover. O presidente Bolsonaro jamais poderia estar sendo julgado por essa turma. Como é que Alexandre de Moraes, o inimigo público dele, pode julgar? Como é que o Flávio Dino, que falava até ontem que ele é o demônio encarnado, que ele não poderia, que o Bolsonaro era uma pessoa que era o próprio diabo? Como é que o Zanin, que era advogado do Lula até ontem, e defendia o seu cliente Lula no processo, exatamente atacando esse tipo de arbitrariedade, de ilegalidade que o Alexandre de Moraes está promovendo, ele jamais poderia estar sendo julgado lá, nem no Supremo era para ele estar. Mas, assim, eu quero que as pessoas entendam, em especial, né, Alexandre de Moraes, entendam uma coisa: vocês não vão destruir o bolsonarismo. Vocês não viram as imagens do dia de ontem? Como é que o povo brasileiro está ao lado de Bolsonaro? Uma coisa que eu já falo desde o início desse processo: quanto mais perseguirem Bolsonaro, mais a população se sensibiliza com aquele que é perseguido injustamente. E é o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Todos nós sabemos que ele não merecia estar passando por isso, que esse duplo padrão de entendimento do judiciário com relação a... O Alexandre de Moraes não tem coragem de fazer isso com traficante de drogas, não faz isso com miliciano, não faz isso com estuprador, mas com Bolsonaro ele faz por quê? Está completando o ciclo de tentar tirá-lo da vida pública. Então tem uma péssima notícia para dar para o Alexandre de Moraes. Isso só vai fortalecer cada vez mais Bolsonaro. Isso só vai nos dar ainda mais motivação para continuar defendendo esse legado de honestidade, de prosperidade que o presidente Bolsonaro começou e que, no meu ponto de vista, na minha opinião, se ainda vale o artigo 53 da Constituição Federal, onde um parlamentar deveria ser... que não poderia ser processado por suas opiniões, palavras e votos, e não poderia ser civil e criminalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. A minha opinião é que a atuação dele enquanto presidente do TSE já desequilibrou a disputa eleitoral. E desde então, sistematicamente, o que ele vem fazendo é promover uma perseguição com todas as nulidades que existem na legislação. Ele ignora, atropela todas as garantias fundamentais, devido ao processo legal, faz ficha anti-expedition toda hora, não se declara suspeito quando tem que se declarar suspeito, ele inventa medidas cautelares que não estão na lei da sua cabeça e tudo fica por isso mesmo. O Brasil tem essa bagunça, em especial por causa do Alexandre de Moraes. Então, eu mais uma vez, o que está na Constituição que a gente tem que continuar defendendo, como já vínhamos defendendo muito antes disso tudo, Larissa, é que ele seja impedido. Ele tem que sofrer o impeachment. Essa pessoa não tem mais condições de ser um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. Desculpa, Leandro, só fazer um adendo para ele, porque ele não respondeu toda a pergunta. Se o senhor puder só responder o final da minha pergunta para a gente passar para o colega também que quer participar dessa entrevista tão importante neste dia, senador. E a questão política, como vocês veem esse cálculo hoje e como isso vai complicar a vida enquanto partido, né? Um dos principais nomes, o principal nome do partido, daqui para diante, pensando já em 2026? Olha, isso eu vou ter que fazer uma avaliação junto com os nossos aliados, como é que a gente vai dar os passos daqui para frente. E você vê que o Alexandre de Moraes, a todo momento, ele tenta dificultar essa interação do presidente Bolsonaro com os seus aliados, né, com as suas bases. Já tinha feito isso lá atrás, proibindo o Bolsonaro de falar com o presidente do seu próprio partido, o presidente Valdemar. Então, ele, a todo momento, ele inventa mecanismos para tentar diminuir a nossa atuação política, mas, repito, isso só vai ter o efeito inverso do que o Alexandre de Moraes quer. Pode ter certeza, tem diversas lideranças que o presidente Bolsonaro deixou aí que vão continuar fazendo a sua atuação, ainda cada vez com mais coragem. Eu não sei como será daqui para frente com relação às orientações que ele possa dar, às opiniões que ele possa dar. Mas
O fato é que a gente vai continuar nesse caminho. A única certeza que eu tenho é que o PT sai do governo em 2027. Deixe-me chamar o nosso analista Pedro Venceslau, que também tem uma pergunta para fazer ao senador Flávio Bolsonaro. Pedro? Senador, o ponto central da decisão de Alexandre de Moraes foi uma videochamada feita e quando havia a manifestação acontecendo ali em Copacabana. Houve um pedido da defesa para que o senhor apagasse essa postagem e ela foi discutida antes, previamente, o risco que poderia decorrer dessa publicação, ou foi uma decisão espontânea sua fazer essa publicação naquele momento? Esse vídeo já estava público. E, mais uma vez, qual o problema de ele fazer uma saudação e isso ir para a rede social? Eu repito o exemplo aqui, quer dizer que se desse uma entrevista aqui na CNN agora, depois os recortes fossem colocados nas redes sociais e ele ia também decretar a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, esse cerceamento da liberdade de opinião e da liberdade de imprensa, isso não tem lógica nenhuma. Isso não tem pé nem cabeça. Uma decisão mal feita, mal escrita e que, na verdade, ele cria ali com mecanismos para poder satisfazer essa vontade dele a hora que ele quisesse, porque eu não posso botar uma foto minha com meu pai, eu não posso botar um vídeo dele cozinhando um bolo aqui na cozinha, eu não posso botar uma foto dele com as suas netas, eu não posso botar um vídeo ele e a Michelle tratando de assunto que não seja do processo dele. Esse que é o ponto. Não tem absolutamente nada de descumprimento da decisão dele. Agora ele quer porque quer fazer o que ele está fazendo. Então vamos ver quais são agora os próximos passos. Inclusive, Júnior, eu não sei como é que a defesa dele vai reagir a essa decisão completamente ilegal, inconstitucional e absurda, como muitas das coisas que ele já vem fazendo ao longo do tempo. Agora, senador, o senhor citou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei com várias fontes aliados do presidente do Senado, que é presidente do Congresso também, o senador Davi Alcolumbre, e, segundo a minha apuração, não há nenhuma previsão para esse assunto ser colocado em pauta no Senado Federal. O senhor já tentou conversar com o próprio presidente do Senado? Olha, eu estou tentando falar com ele já há alguns dias, ele estava viajando. Parece que ele está em Brasília agora. Obviamente que eu vou conversar com ele. Eu vou procurá-lo, porque a bagunça que o Brasil está hoje é porque o Senado não age. E nós temos ali algumas dezenas de parlamentares que estariam dispostos a buscar a normalidade, porque enquanto esse não foi expurgado, essa pessoa que está fazendo mal para a Suprema Corte, fazendo mal para a democracia, fazendo mal para o nosso país, a Tasha Moraes está aí para mostrar como é que ele está fazendo mal para o nosso país, a gente vai continuar nisso. Eu quero falar aos empresários aí agora, que estão reclamando, porque é uma taxa muito alta, eu concordo. Ninguém ficou satisfeito com essa taxa de 50% que foi imposta ao Brasil. Agora, a gente vai continuar da forma como o Brasil está caminhando. Até quando? Vocês têm que se lembrar que empresários, colegas de vocês, grandes empresários, tiveram as próprias contas bancárias de suas empresas suas pessoas, e a própria pessoa física bloqueadas pelo Alexandre de Moraes porque deram um joinha numa conversa privada de WhatsApp. Eu acho que está tudo normal na nossa democracia. O Brasil vai caminhar bem se nós continuarmos no caminho que nós estamos seguindo. Então, óbvio que alguns percalços acontecerão ao longo do caminho, mas é preciso, de uma vez por todas, que todos abram os olhos, porque nós não estamos mais numa democracia. Uma pessoa sozinha faz essa bagunça inteira na democracia brasileira. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo. Eu espero que isso sirva ainda mais para a reflexão das pessoas, para que caia uma ficha, para que entendam que a gente não pode continuar com essa espada na cabeça. Não nós da família, não apenas nós, parlamentares conservadores e de direita, mas toda a sociedade. Todas as pessoas que estão aí já pagando preço altíssimo por causa de uma baderna no 8 de janeiro, que ele transforma em atentado contra a democracia, como transformou uma discussão de aeroporto, em que ele e a sua família foram hostilizados, ele puxa para ele processo e fala que isso é um atentado contra a democracia, que ele está defendendo as instituições. Ele está satisfazendo a própria vontade dele. Ele jamais, um juiz sério, jamais teria a moral para fazer o que ele está fazendo, porque isso tudo é muito imoral, o que ele está fazendo. Ele simplesmente senta em cima do que ele quer, toma decisões que ele quer, sem consultar seus pares, de forma monocrática. E é óbvio que isso tem que ter alguma reação, em especial dentro do Congresso Nacional. E é o que eu estou defendendo aqui. Os problemas do Brasil hoje, inclusive com relação aos Estados Unidos, a gente resolve dentro do Congresso Nacional.
A gente não vai desistir de lutar aqui por anistia. A gente não vai desistir de tirar essa espada da cabeça de deputados e senadores de esquerda e de direita, que a todo momento estão ali, sofrendo alguma espécie, né, de ameaça, alguma espécie de alerta, se não fizerem o que o Alexandre de Moraes quer. Isso está errado, isso não é democracia. Agora, senador, o senhor acredita que vai haver alguma reação por parte do governo norte-americano? E se isso acontecer, não vai piorar o cenário aqui no Brasil? Aí, assim, quem tinha que pensar nisso antes de tomar a decisão era Alexandre de Moraes, né? O que aconteça daqui para frente com relação a alguma coisa que vem dos Estados Unidos, e é completamente imprevisível, não posso te falar que sim nem que não, porque eu sinceramente não tenho ideia do que vai acontecer, mas pelo caminho que as coisas estão sendo tomadas, pela postura do presidente da maior democracia do mundo com relação ao Brasil, principalmente em função do que está fazendo Alexandre de Moraes, eu acho difícil que não venha alguma reação de lá, com toda a sinceridade. Torço para isso? Óbvio que não. Mas eu insisto aqui na frase do Zanin, advogado de Lula. Aqui no Brasil não há mais remédios eficazes para cessar violações de direitos humanos. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites há muito tempo. E a sua tirania não vai ter um fim enquanto o Congresso não fizer alguma coisa. Débora? Senador, o senhor chegou a falar com o seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, justamente para tentar, já para comunicar esse fato e tentar alguma articulação com a Casa Branca? Quer dizer, o Leandro te pergunta, né, se o senhor avalia que se vai ter ou não alguma reação. A minha pergunta agora é no caminho contrário. Gostaria de saber se os senhores vão continuar trabalhando, o Eduardo, que está fazendo esse trabalho de interlocução direto com a Casa Branca, se o deputado Eduardo vai tomar uma atitude e já está acionando os contatos na Casa Branca para ver outras medidas que possam ser tomadas na avaliação de vocês, ou em relação ao governo brasileiro, ou em relação à nossa Suprema Corte. Olha, Débora, a essa altura eu acredito que o Eduardo já esteja sabendo do que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor não falou só que com mais ele uma ainda? vez, não, só que mais uma vez, as medidas que o presidente Trump toma não são por manipulação do Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não dá para acreditar que ele possa, de alguma forma, manipular, induzir uma pessoa como o Trump a erro, a levar em consideração apenas o que o Eduardo fala. O Eduardo apenas atualiza as pessoas na Casa Branca do que está acontecendo aqui no Brasil. As medidas que são tomadas não estão na alçada do Eduardo Bolsonaro. Só que, mais uma vez, Débora, pelo histórico do que está acontecendo, eu acho que dificilmente não acontecerá alguma coisa. Alexandre de Moraes atrapalha ainda mais o Brasil agora, nessas já difíceis negociações que o Brasil teria já que ter tido algumas semanas atrás com os Estados Unidos. Mais uma vez, é imprevisível o que vai acontecer. Larissa? Senador, o senhor comentou sobre, a gente vê aí um posicionamento muito do agro, que costuma ser ligado, né, ao PL, à família do senhor, como também outros empresários que estão reclamando dessa sobretaxação que deve começar agora no dia 6. As pesquisas também estão mostrando que não há tanto apoio dentro da população para essa taxação. Mesmo assim, essa vai continuar sendo a linha de vocês diante, né, dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, continuar arriscando, entre aspas, né, diante da popularidade que vai diminuindo com a sobretaxação, mas esse será o caminho a ser continuado, mesmo com parte da população contrária a essa movimentação, senador? Olha, Larissa, o que eu vi nas pesquisas foi, né, que o Lula não conseguiu recuperar a sua avaliação positiva, apesar disso tudo. Esse é um ponto. Outro ponto, uma pesquisa que eu vi recentemente, se não me engano é o IPESP, alguma coisa assim, é um instituto, né, que também é muito considerado aí por parte da imprensa, em que cenários entre Eduardo Bolsonaro e Lula está empate. Num cenário, inclusive, em que Tarcísio de Freitas é testado junto, na mesma lista de candidatos. Lula, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, ainda assim, Eduardo Bolsonaro empatando com Lula. Quer dizer, eu não sei de onde tiram essa preocupação de que o presidente Lula está sendo fortalecido, né, com isso tudo. Eu encaro isso muito mais como uma torcida contra o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Bota o Bolsonaro e o Lula para andarem na rua em qualquer, lá no Nordeste, lá em Salvador, na Bahia. E vamos ver quem vai ser hostilizado
e quem vai ser ali acariciado pelo povo. Esse teste é irresistível, é impossível de você ainda dar credibilidade para algumas narrativas que são extraídas de algumas pesquisas, quando na realidade o que a gente viu foi o Brasil tomado por mais de 1 milhão de pessoas ontem, em várias cidades do Brasil, sem a presença do presidente Bolsonaro nas ruas. Alguém em sã consciência acha mesmo que essas pessoas agora vão virar as costas do presidente Bolsonaro? Ou vai ser o contrário? Até aquelas pessoas que não estavam ainda se manifestando vão ficar ainda mais indignadas agora por perseguirem uma pessoa honesta, um patriota de verdade, e aí sim é que vão para as ruas, aí sim é que vão se manifestar nas redes sociais. E o que Alexandre de Moraes vai fazer? Vai fechar as redes sociais de novo? Vai censurar vocês da imprensa de colocarem trechos de entrevistas que alguém possa dar falando do Bolsonaro ou falando do processo? Então, é importante até que vocês da imprensa compreendam que essa luta também é pela liberdade de imprensa, que está ameaçada agora pelo Alexandre de Moraes. Quem é que não consegue enxergar isso a essa altura do campeonato? Tem que haver um limite para essa tirania dele. Senador Flávio Bolsonaro, eu agradeço pela disponibilidade ao falar conosco aqui da CNN. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, né? Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Obrigado, boa noite.